Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Vida Ativa Cast, com a nossa proposta de mostrar saúde, recuperação, manutenção da saúde pelos hábitos de vida, né? E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela era minha paciente, agora é minha amiga e é um verdadeiro exemplo de superação. Não vou contar para vocês ainda, nós vamos descobrir aos poucos. É a Adriana Zimberg, hoje ela trabalha com produtos vegetarianos, mas ela vai contar pra gente a história de por que eu convidei ela aqui. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, tudo bom, Muito obrigado Matheus? por ter vindo. Muito obrigada a você por convidar. A minha história começou em 1900 e pouco, mas eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte e sempre fiz regimes absurdos, com remédios controlados, todo tipo de medicação, e eu nunca consegui ter um peso, uma relação normal com comida. Eu fui anoréxica, internada 3 vezes, todo esse tipo de destruição que você faz. Desde de criança, adolescência, desde a você adolescência. tinha problema com peso? Sempre. Eu peguei a época dos remédios super proibidos hoje em dia pela Anvisa e todos esses remédios, que era a famosa, os anos 80 no Brasil. E chegou uma hora na minha vida que eu cansei de fazer regime. Cansei de me matar na academia, cansei de ter que correr 10 quilômetros todo dia para ficar... Regime para você naquela época era comer pouco? Não, regime era não comer. Não comer, não, comer muito pouco. Eu seguia os 600 calorias por dia, tá? Essa era a minha vida, eu vivi... Comer 600 calorias por dia, mesmo eu não fazendo seus exames, eu sei que é comer menos do que você precisa para manter seu corpo saudável. Hoje em dia a minha taxa metabólica é mais ou menos 1.300 calorias, 1.400 por dia, mas eu seguia, e na verdade o que eu comia era assim, um pacote de biscoito Oreo por dia, e eu ia calculando isso. E corria 10 quilômetros, e eu cheguei a pesar 46 quilos. E essa foi a minha vida por muito tempo. E eu conheci o meu marido, hoje em dia nós estamos casados há 20 anos, e chegou uma hora que eu virei para ele e falei assim, eu preciso comer, eu não aguento mais, eu preciso existir. E ele falou, coma. E eu acabei pesando 115 quilos. Quando isso, mais ou menos? Foi um pouco antes do câncer. Eu tive uma embolia, eu tenho trombofilia, tipo 2. E o câncer foi em 2019, em 2017 eu tive uma embolia pulmonar, que veio de uma trombose, e fui diagnosticada com trombofilia e passei... Em 2017 você já estava com sobrepeso, então? Já tinha engordado, mas eu acho que eu não tinha chegado aos 115 quilos ainda. E você mantinha ainda fazendo atividade física? Ou... Não, eu parei. Parou de fazer atividade física e comecei a comer. Eu descobri que comer é bom, comer é ótimo. Não, comer é muito bom. Quem não gosta de chocolate? Mas assim, comecei a comer de verdade, assim, dando foco a ultra industrializados, presunto serrano, queijos, coisas que, meu Deus, eu penso agora, meu pâncreas, coitado, ele grita. E eu realmente comi meu peso. Comecei com 50 quilos, foi parar com 105. Eu me comi em peso. Daí eu tive essa embolia e eu desconsiderei a embolia, na verdade, né? Você vai para o hospital, você fica na UTI, mas você acaba pensando que é tudo uma brincadeira. Para mim sempre tudo foi uma brincadeira, você acha que sabe melhor que eu. Na embolia você chegou a ficar na UTI, então? Fiquei 5 dias na UTI. Em 2017? Em 2017. 5 dias. Mas depois ficou bem? Sim, fiquei ótima. Aí teve a alta, e aí? Mudou alguma alta, coisa? Nada, não mudei nada. Acho que eu fiquei ainda mais revoltada com o meu próprio corpo. Você trabalhava com o que nessa época? Eu dava aula de inglês. Né? Eu estava dando aula de inglês, ainda dou aula de inglês hoje em dia. E daí eu passei 2 anos ainda com mais raiva do meu corpo, porque é um processo muito traumático, parar numa UTI, né, tudo mais. E eu tinha voltado para a academia, tinha decidido em 2019 a perder peso, porque eu estava muito obesa. Mas 2 anos depois da... 2 anos depois, foi quando sarou. Logo depois da embolia, você até desafiou.
Não, Vamos foi dizer pior, eu piorei. Na verdade, então, depois da é o que embolia... a gente chama de desafio, né? É, A pessoa, quando ela tem um trauma, ou ela desafia e continua a fazer o que estava fazendo, ou ela muda drasticamente. exato. Mas O vamos que lá. eu fiz foi me afundar ainda mais. Eu acho que eu devia estar com 90 quilos nessa época. Então foram mais 25 anos, mais 25 quilos. Daí eu tinha, em 2019, eu tinha decidido que eu ia perder o peso. Falei, eu vou fazer a coisa direito, eu vou para academia. E um dia eu volto da academia passando muito, muito mal. Muito, muito mal. Sem... Nossa, foi uma sensação horrível. Eu não sei como explicar isso. E eu fui para o São Camilo, para o hospital. E não conseguiram achar nada e acharam que eu estava com apendicite. Apendicite não, perdão. Não apendicite, o que é? Colicistite. Não. É na vesícula, É da não é? vesícula. Não, É, porque estava com colicistite. pedra na vesícula, é isso. É, colicistite. E não conseguiram achar nada na minha vesícula, mas mesmo assim acharam que era areia na vesícula. Porque eu estava com pancreatite. E tiraram a vesícula. Voltei para casa. Não foi o senhor que tirou minha vesícula, foi outra pessoa. Foi outra pessoa. Não, eu sei quem tirou. Muito bom médico, meu amigo. Muito bom médico. Mas tirou minha vesícula. Doutor Arthur Cordeiro. É maravilhoso. Gente finíssima, gente Meu boa. segundo pai aqui em São Paulo. Foi. O cara. Você caiu no plantão dele, caiu. E ainda bem que caiu. É, então. Um médico incrível. Inclusive, foi a primeira cirurgia que eu fiz de várias. E eu estava muito nervosa e ele foi delicioso. Foi uma cirurgia deliciosa, porque quando eu fui dormir, ele foi brincando. Quando eu acordei, ele. Então, vamos começar a cirurgia? O quê? Como assim, né? Já foi. Mas eu voltei para casa e continuei me sentindo muito mal. Muito mal, muito mal. Nada melhorava, nada. E é muita dor. E eu fazia o controle de INR, né, que é coagulação. E eu fiz os meus exames todos de INR com uma médica espetacular, gosto muito, doutora Mari. E o meu INR, ela ficou... Eu tinha esquecido disso, estava com meu filho andando no shopping, ela me liga, ela me ligando, tocando meu telefone 1000 vezes. E eu atendi ela assim, você está com NR de 14,4. É muito alterado. O normal é 1,1. Eu quero que você não toque em lugar nenhum. Você podia ter um sangramento espontâneo em qualquer lugar. Não toque, eu quero que você... Agora você vai pensar que você é de vidro. O INR é um exame, só para quem... Claro. É um exame, faz parte do coagulograma, né? Então, assim, se a pessoa tem ele até 1, é porque ela está coagulando bem. Quando ela está entre 2 e 3, ela já está coagulando muito mal. Qualquer cortinho pode ter um sangramento importante, que é muito difícil parar. Com 14, então, nem se fala. Qualquer batida, qualquer coisa pode dar um sangramento interno, até um sangramento cerebral. Então. Só para o pessoal Não, entender. as pessoas... É interessante, porque como eu tenho feito medicina prática, né? São 7 anos de medicina prática. Bom, e aí, continua a história pra E gente. daí eu fui parar no pronto-socorro e me deram um kit de coagulação, um kit que você usa, que chama kit K, né? Kit é vitamina K. E eu saí do hospital, mas ela me fez prometer que eu voltaria no dia seguinte. E olha, eu não sou uma pessoa de prometer que volto em dia nenhum, eu não volto mesmo. Mas eu estava muito assustada e eu voltei. Quando eu voltei, eu fui ver o médico do pronto-socorro e ele virou e falou assim, você está com os olhos muito amarelos, tem alguma coisa errada com você. Então eu fui diagnosticada, me colocaram, me internaram no hospital, na UTI. Daí me tiraram do UTI. Não foi na UTI, dessa vez não foi na UTI, foi para o quarto mesmo, que faz tanto tempo. Foi para o quarto, fizeram todos os exames possíveis e imaginários, foi daí que você apareceu. E me falaram que eu estava com um tumor, que na época você não sabe o que é, se é maligno ou benigno, mas que eu necessitaria fazer uma cirurgia de grande porte para ver o que seria esse tumor. Eu imagino que você já sabia que era câncer, todo mundo já sabia que era câncer. A gente suspeita fortemente, a gente não pode afirmar porque não tem a biópsia, né? Mas pelas características da imagem, né? do comportamento, a gente não pode afirmar, mas a gente sabe. A gente sabe, vocês sabem, mas não pode afirmar. E é uma cirurgia muito violenta, é uma cirurgia muito bruta. Dentre as cirurgias do aparelho digestivo, é a maior que tem. A cirurgia que você fez é a duodenopancreatectomia. Isso. E quando eu acordei da cirurgia,
foi um choque maior ainda, porque daí eu descobri que aí tinha que mudar de vida mesmo, né? Daí não... E você, como médico, na época, o meu doutor Matheus, virou para mim no quarto, e uma coisa que eu estava tentando te contar antes, mas foi para mim uma coisa muito importante, na verdade, é uma regra que eu tenho hoje em dia, que eu sigo o que você me deu, e não sei se você lembra, mas é engraçado como você muda a vida de uma pessoa e não sabe. Eu estava cheia de drenos, é uma cirurgia que requer muito dreno por tudo quanto é lado, e você virou para mim e falou assim, eu vou chamar a fisioterapeuta e você vai levantar dessa cama. Eu falei, perdão? Eu estava, inclusive, ainda estava com a morfina colocada. Daí você virou para mim e falou assim, você vai levantar dessa cama e hoje é o último dia que você não vai se mexer na sua vida, você vai se exercitar todos os dias. Eu falei, nossa senhora, que vai? E eu saí para andar no corredor e eu decidi, eu comecei a andar, não deu para correr, claro que não dava para correr nessa época. E eu mudei toda a minha alimentação. Foi um processo muito difícil, porque, na verdade, com essa cirurgia, é muito difícil comer. O comer é muito difícil. Sim, é um processo bem difícil. Altera toda a anatomia do aparelho digestivo, né? Você tirou a parte final do estômago, o duodeno, que é logo depois do estômago. Você tira a cabeça do pâncreas, que é onde estava o seu tumor, tira a vesícula você já não tinha, mas... Já tinha ido embora um mês antes. Se não tivesse, a gente teria tirado também. E você tem que fazer 3 costuras, uma do intestino fino com o estômago, outra com o fígado, com a derivação do fígado, né? E outra com o pâncreas. Então a readaptação alimentar é muito difícil mesmo, a gente sabe isso. Tem paciente às vezes que fica um mês internado depois da cirurgia para conseguir comer e poder ir para casa. Eu lembro que eu perguntei para você quanto tempo que os seus pacientes tinham saído. Você falou assim, meu paciente saiu mais rápido, foram 7 dias. Eu falei, eu vou sair em 6. Eu saí em 7. Errei por 1. Mas saiu. Mas eu lembro que eu comecei a andar e eu subi e desci a escada. E o Dr. Carlos, que virou meu oncologista clínico, fala para mim assim, mas se você está subindo e descendo a escada, vai para casa. Eu já quero ir, cadê o Dr. Matheus para me mandar embora? Daí a gente foi para casa. E claro, logo em seguida a gente começou químio, foi saída de químio e daí teve uma suspeita, porque eu tenho hipertensão portal, por causa da químio. Mas a gente voltou para a quimioterapia de novo. É um processo muito difícil. Mas eu acho que o mais interessante é saber que assim acabou, né? O meu processo com lidar com o câncer acabou. E a grande mudança que teve mesmo dentro disso tudo foi que eu descobri que eu era capaz de viver uma vida saudável mentalmente e me exercitar e comer. Eu adoro comer, adoro. Mas eu descobri que, por exemplo, eu não faço digestão de proteína animal. Então, para mim foi muito mais fácil virar vegana. As pessoas falam, mas foi um trabalho, como é que você consegue? Eu não consigo digerir proteína animal. Para mim, ser vegana, eu virei intolerante, tenho um problema com glúten, eu não posso comer glúten por causa da cirurgia. Eu não posso comer açúcar, porque me faz mal. Então, o que a gente vai tentando fazer? Mas você comia açúcar antes, né? Que nem uma louca. Bom, agora deixa eu só falar um pouquinho. Por que eu te chamei aqui? Primeiro, que você é minha amiga, né? E segundo, porque você é um verdadeiro exemplo, né? Porque as pessoas têm que ter esse conhecimento. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter muito cuidado para falar isso, porque câncer tem muito fator genético, né? Mas é primordial o fator comportamental. Uhum. Né? Quais são os fatores de risco que aumentam o risco de ter, muito o risco de ter um câncer de pâncreas, que é o que você teve? O primeiro de todos é a alimentação rica em açúcar. E como você disse, você comia bolacha. Nossa, que eu como de açúcar. Excesso de peso. Sedentarismo. Tem o fator genético. Às vezes você pode fazer tudo isso e não ter um câncer de pâncreas porque você não tem genética para isso. Tem o fator genético, tudo bem. Mas mesmo você tendo a genética, para você ter o tumor, os comportamentos influenciam muito, né? E o que aconteceu? O que eu quis te dizer que você não podia mais deixar de fazer atividade física? Porque a gente sabe que a chance que você tinha de se curar do câncer era justamente mudar seus hábitos de vida. Porque a cirurgia que eu fiz, eu tenho certeza que vários outros cirurgiões poderiam ter feito, né?
O Dr. Arthur mesmo, que te operou a vesícula, inclusive Não ele não tão fez porque ele estava viajando, né? Você Ele tinha lembra pra disso? Londres, claro. Você era paciente dele, mas como você foi reinternado, até ligaram para ele pediu para eu ir ver porque ele estava viajando, e eu fui ver. Uhum. Então, da mesma forma que eu fiz a cirurgia, o Dr. Arthur também teria feito, outros cirurgiões teriam feito, né? Você era jovem, tinha tudo para correr bem como correu, né? Só que era primordial para você, porque o que a gente sabe? O tumor de pâncreas, do aparelho digestivo, é o mais agressivo que tem, né? No estadio que estava o seu tumor, que era um T3, a expectativa de vida, você sabe disso, mas estou falando para o pessoal saber, em 2 anos é de 15%. Levando em consideração uma pessoa, você ser jovem, que estava com hormônios sexuais circulantes, a expectativa de vida é menor ainda, porque os hormônios sexuais dificultam, eles estimulam o crescimento de célula tumoral, né? Então a expectativa de vida sua era menor do que 15%. Qual que era a chance que você tinha? Já me falaram que era 5%. Adequar os seus hábitos de vida, né? Tirar aqueles fatores de risco que te levaram a desenvolver o câncer e mudar para os que previnem, e combatem e previnem o câncer, né? Diminuir a inflamação, deixar de ser obesa, deixar de comer açúcar, adequar a sua dieta para o que o teu corpo precisa e a atividade física, que é o principal regulador metabólico do organismo, né? Então eu te chamei aqui para te servir de exemplo para quem estiver assistindo, para evitar ter um câncer e para quem tem, para quem conhece um familiar, saber que o principal caminho para evitar a recidiva de um câncer ou a existência de um câncer são os hábitos de vida. São, inclusive durante a quimioterapia, na verdade, isso eu até gosto de falar porque eu trabalho com muita gente, a gente conversa com muita gente que tem câncer, né, vem fazer aconselhamento e tudo. O que eu falo assim, durante a quimioterapia, para mim foi muito importante o exercício físico. Eu me lembro que eu me sentia muito mal porque E é uma época que você não pode fazer tanto exercício, principalmente intenso. Mas é bom fazer. Caminhadas. Atividade leve. Eu não tinha como fazer outro exercício físico. Mas tinha que fazer o leve, Tinha que fazer. Comida industrializada é para mim a pior coisa que existe. Eu não uso nada que existem rótulos, conservantes, aromatizantes. Esse tipo de alimentação. Eu sei que a alimentação orgânica não é para todo mundo, porque é uma alimentação mais cara, sim. Mas, pelo menos as pessoas tentarem se informar um pouco do que é inflamatório. Vamos tentar dar uma resumida. O alimento processado tem 2 problemas grandes nele. O primeiro, as substâncias químicas feitas para darem sabor, né, para aumentar a palatabilidade, e conservantes, etc. e tal, que podem ser cancerígenos por si só. Uhum. O simples fato de você estar usando uma substância sintética que teu corpo não foi programado para receber. E o outro é que são alimentos pré-digeridos. Exato. Né? É um açúcar processado, ele é muito rico energeticamente, ele é muito, às vezes, porque assim, a indústria coloca ali no alimento o alimento que é palatável pra gente. O que é o alimento palatável? O alimento que tem muito açúcar ou muita gordura saturada. Exatamente. Então eles ficam hipercalóricos e como eles são pré-digeridos, eles alteram todo o teu metabolismo e te levam a desenvolver problema metabólico, inclusive inflamatório, aumentando o risco de câncer. Uhum. Aumentando o risco de obesidade, aumentando o risco de doença metabólica, diabetes, hipercolesterolemia. Então assim, são esses 2 os grandes problemas, né? As substâncias químicas que são colocadas e o fato do alimento processado normalmente ser pré-digerido. Né? E hoje a gente sabe que a expectativa de vida melhor é justamente com a dieta plant-based. Não necessariamente precisa ser vegano, precisa ser vegetariano, mas realmente tem que comer muito mais vegetal, evitar ao máximo açúcar simples, alimento processado, comer o máximo possível de alimento integral. E algumas pessoas podem comer sim um pouco de carne, mas sem exagero, sempre pouco. Né? Uhum. Principalmente a carne vermelha, carne de ave, carne branca e de peixe não é tanto problema. Agora tem pessoas que realmente não podem comer carne. Como você descobre isso? Às vezes fazendo só um teste genético. Né? Uhum. A gente tem como saber isso das pessoas. Não, e é muito interessante, porque, por exemplo, mesmo o veganismo hoje em dia, eu sou plant-based. Né? Existe uma diferença e as pessoas não estão conseguindo entender. O vegano come muita porcaria. A gente tem Esse é um problema. Então, por exemplo, batata frita com ketchup é vegano. Você pode ser vegetariano, vegano e comer só alimento processado, Você pode comer ultraprocessado. Então, eu realmente eu tenho orgulho de falar que eu sou plant-based. Plant-based na área vegana, eu não como nenhum tipo de produto animal.
E tem uma desmistificação também que todo vegano, toda pessoa que não come carne tem deficiência. Eu não tenho uma deficiência. Mesmo sem ter parte do meu aparelho digestivo e fazendo muito má absorção, eu sou checada, a cada 6 meses eu sou checada do pé à cabeça. Eu não tenho uma deficiência, nenhuma deficiência, tá? Nem de vitamina B, nem de vitamina nada. Então existe uma desmistificação muito grande na alimentação. As pessoas acham que você tem que comer carne para estar saudável. Não, você não tem que comer carne para estar saudável. Não é obrigatório. Né? Mas está mudando. Não é tão fácil se manter saudável com veganos. Você tem que realmente se caprichar. Você tem que saber comer. Mas é totalmente possível. Você tem que saber comer. Você tem que saber que o teu corpo vai precisar de Inclusive, os ingredientes. estudos mostram que a alimentação plant-based, as pessoas que seguem a alimentação plant-based têm o risco de desenvolver doença crônica e têm a expectativa de vida maior do que quem é onívoro. Sim. Onívoro é quem come de tudo e muita carne. Sim. Então, foi essa grande mudada de vida. Hoje em dia, eu pratico exercício físico 6 a 7 dias por semana. Como que é a tua semana aí de atividade física? Então, eu sou viciada em yoga. Eu precisei de fazer yoga porque eu tenho neuropatia periférica da quimioterapia, que é um fator que me atrapalha muito para motricidade e para... Eu perdi muito a minha própria percepção. E eu comecei a fazer yoga. E eu faço 3 vezes por semana normal, é yoga normal, 2 vezes por semana é yoga. O air yoga é uma modalidade do yoga onde a gente trabalha se suspendendo por corpos. Eu vi as fotos no Instagram. Maravilhoso. Depois você passa o Instagram pro pessoal. É muito legal, porque te dá muita confiança no teu próprio corpo. Eu acho que o câncer, ele tira um pouco a tua confiança em você. Né? Você percebe que o teu maior inimigo... A neuropatia foi consequência da quimio, né? Foi consequência da quimio. E é uma coisa muito comum, neuropatia, ela é muito desagradável, mas com o yoga ela melhorou muito, 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 muito. Eu tentei todos os tipos de tratamento, mas o yoga foi o que me trouxe o melhor resultado, na verdade, a meditação e o yoga. Então eu faço yoga, eu faço 3 vezes por semana cardio, 1 hora de cardio. Eu parei de correr, porque meus joelhos não estavam mais aguentando, infelizmente. E o que eu faço... O que você faz de cardio? Transporte. Eu adoro transporte. E não tem o impacto do joelho. Não tem impacto. impacto. Sempre é possível, né? Se não dá você faz o que dá. Você faz o que dá. E, na verdade, se você ler os estudos, o transporte é tão bom quanto a corrida. Sim. Ele é tão o que importa é a intensidade do treino e o período, né? Que você faz. Tanto faz você correr, É que assim, às vezes com a corrida você consegue o mesmo efeito com o transporte num período menor, porque a corrida é mais intensa. Mas o transporte pode substituir perfeitamente, da mesma forma que a natação, o ciclismo pode substituir o transporte, etc. Então, não, exato. É que eu não sei andar de bicicleta. Então, e nadar leva muito tempo, eu não tenho tanto tempo. Mas eu tento fazer o máximo de atividade física, eu faço funcional, todos os dias eu ponho uma atividade física e vamos supor, um dia que eu não consigo ir para academia, eu tento pelo menos andar 5 quilômetros. Minha meta é uma caminhada. É uma caminhada. Minha meta é sempre me manter ativa de algum jeito todos os dias. Tem dias que eu não quero fazer nada, claro, tem dias que ninguém quer fazer nada. Daí você lembra do teu médico que falou pra você que esse era o último dia teu na cama, que você ia levantar e você vai. Você vai. E a meditação? A meditação é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer. Eu acordo todo dia de manhã e eu faço 20 minutos de meditação para lidar com a ansiedade. Eu tenho um problema de ansiedade muito grande. Eu conheci a Adriana, acho que no ápice da ansiedade dela, mas totalmente justificável, né? Você tinha acabado de descobrir que tinha um câncer. Exato, agressivo. Eu acho que é. E hoje, assim, você é completamente diferente do que era naquela época. Tudo bem, eu te peguei numa época... Você me pegou numa época meio difícil, sim, né? Mas assim, você assim, nesse sentido de ser uma pessoa centrada, assim, na época, eu lembro que você sempre foi muito... Assim, eu vou fazer tudo que eu precisar para eu vencer isso aqui. Eu lembro que isso aí você foi muito clara, né? Você tinha o seu filho que era menor, né? Meu filho tinha 16 anos, né? Por isso eu até falei, então vamos fazer. Então você tem que fazer, por isso que eu insisti, né? Então, se você vai fazer tudo, tem que fazer exercício, tem que comer direito, tem que perder peso, né? Tem que fazer tudo. Inclusive, e você fez. Inclusive agora eu fiz mais uma cirurgia. Eu tinha estabilizado o peso nos 55 quilos, uma coisa que era meu goal mesmo, era ficar nos 55.
Eu fiz essa cirurgia de mastectomia preventiva. Explica para o pessoal. Eu tenho uma mutação genética chamada BRCA2. Sempre que uma pessoa jovem tem um câncer, principalmente um câncer agressivo, como a Adriana teve, a gente recomenda fazer ou é de família, que tem muitos casos de câncer, a gente, hoje existe um exame que é o genético, um oncogenético, que a gente chama, né? Às vezes os genes que você tem que podem te levar a desenvolver determinados tipos de câncer, porque quem tem um câncer tem risco aumentado de ter outros tipos de câncer, tá? Aí foi o que ela fez. E foi aconselhado que antes dos 5 anos, que esse ano acaba os 5 anos 5 anos pós-câncer, né? Que antes dos 5 anos chegassem, que eu fizesse a retirada do útero e do ovário, que já foi feito 3 anos atrás, e a mastectomia dupla preventiva. Então, eu acabei de fazer. Eu tive que parar de fazer exercício físico por 2 meses. É enlouquecedor. Não recomendo. Depois que o exercício físico entra na tua vida, é muito difícil parar com ele. É difícil entrar, mas depois é difícil parar, né? É difícil parar, porque você desenvolve. Ele entra na tua vida, ele se torna uma parte de quem você é. Né? Eu tive problemas muito sérios com o médico, coitado, eu enlouqueci esse médico, eu deixei ele doido. Porque ele não podia me deixar voltar antes de 2 meses, né? E eu toda hora, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me deixa para academia. Mas é isso, eu acho que o difícil é começar. Eu acho que o clichê de um passo de cada vez é clichê, mas ele funciona. Você vai, hoje você não consegue correr 10 quilômetros, ninguém nasceu para correr 10 quilômetros, nem é aconselhável, eu acho. Para uma pessoa normal. Para uma pessoa normal. Se correr na intensidade certa, sem problema. O problema é que a maioria das pessoas exagera na intensidade. Mas o negócio é começar a andar hoje, monitorar passo. Eu adoro o meu monitor de passos, andar hoje 5 mil, 6 mil. É muito legal você estar falando isso, porque o principal erro das pessoas, ela não faz exercício. Aí quando ela vai fazer, ela quer fazer muito intenso. Às vezes até por aconselhamento, às vezes, do educador, do professor, mas assim, na verdade, a atividade física que vai te fazer bem, que vai melhorar a sua saúde, aumentar a sua longevidade, é atividade leve para moderada e contínua. Né? Não é uma época que você vai fazer, você não vai fazer atividade física para perder peso, para ir no casamento, não é para o verão. É um hábito que você tem que colocar na sua vida para melhorar a sua saúde, evitar doença e aumentar a sua expectativa de vida. Sim, e por isso que funciona, né? É muito mais fácil. Eu sei que parece difícil. Eu me pego às vezes com muita gente falando assim, né? Porque tem muita gente que não sabe que eu fui obesa, né? Mas para você é fácil falar, perder 1 quilo, 2 quilos. Eu falo, gente, eu me ganhei em peso. Se eu for somar o que eu ganhei de peso... Mal sabe a sua história, né, André? Se eu for me somar o que eu ganhei e perdi, eu perdi 200 quilos. Eu não estou brincando entre a minha adolescência e a minha vida... E depois não teve mais efeito sanfona, né? Depois que você mudou os hábitos mesmo. Não, você não tem, porque você começa a se policiar, você começa a entender teu corpo. Não, e você mudou o jeito do seu corpo funcionar, com a alimentação correta. Sim. E com atividade física Sim, leve e contínua. Eu acho que as pessoas estão tão bitoladas no Santo Milagroso, né? Por exemplo, o sonho da pílula mágica. Eu posso falar mal do Ozempic? Claro. Odeio. Eu acho um crime. Não é, assim, tem situações que a gente até pode usar o Ozempic, mas não é disseminado como é hoje. Que situação, por exemplo, você usaria o Ozempic? Uma pessoa que está com muito excesso de peso e não consegue fazer nada de exercício. Tem um problema de joelho, por exemplo, que com o peso que ela está, ela não está. Se ela perder um pouco de peso, ela consegue. Só que o paciente tem que ter noção que ele está usando o Ozempic como um auxílio, da mesma forma que uma cirurgia bariátrica. Porque o que vai melhorar mesmo, o que vai resolver o problema é a correção do hábito. Será que as pessoas mudam assim? Eu acho que elas... Então, a pessoa vai... Mas... A pessoa que quer realmente o bem do paciente, ela tem que explicar isso. Sim, porque não adianta você... Clara. Eu vejo gente tomando Ozempic e comendo pizza. Gente, pelo amor de Deus, é um pouco de senso comum. Aí que tá, você foi um exemplo muito claro disso, né? A questão da dieta quantitativa. Você fazia dieta quantitativa, né? Eu vou comer 600 calorias, mas comer 600 calorias de bolacha. Que é um alimento péssimo, assim, do ponto de vista fisiológico. Não existe nada pior, eu imagino, que um biscoito. Você aumenta a tua insulina, Nossa, mesmo comendo pouco, você não quebra gordura. Se você comer pouco, como a tua insulina está alta, você bloqueia a quebra de gorduras quando você come alimento rico em açúcar.
Não, Mas se você fez um déficit calórico muito importante, como você fazia, você quebra músculo. Ou seja, você pode até perder peso, mas perde músculo e mantém a gordura. Você fica mais doente ainda. nossa, e hoje em dia eu como. Eu como que nem um animalzinho. Eu como. Mas você come certo. Eu como. Mas, por exemplo, assim, eu mudei um pouco de hábito. Como eu não como glúten, né? Então a gente vai achando. Eu de manhã, meus hábitos alimentares são ótimos. Eu como ou sopa ou salada. Mas eu como um prato de salada. E olha que eu não tenho muito estômago para isso. Eu como um prato de salada. E você fica bem, você se sente leve. É diferente de você comer assim um sanduíche, porque quando você come uma coisa pesada com óleo, você se sente mal. Quando você come uma salada, é uma coisa tão viva, tão leve. Ou uma sopa, quando está frio, você se sente bem, se sente quente. Daí no almoço eu tento também comer exatamente isso, com um pouco de arroz, com um pouco de feijão, para ter essa proteína. E muito tofu. Eu adoro tofu. Né? Tempê, tofu, que são onde vem a proteína. O tofu, para vegano, é muito importante o tofu, né? Muito. Porque é daí que vem a proteína. É uma boa parte, o arroz com feijão também, a lentilha, são parte da tua vida. Mas eu como a cada 3 horas, eu estou comendo. Para mim, não comer a cada 3 horas é difícil. Só que aí que tá, você está comendo, mas com qualidade. E você exercita também. Você está mantendo o equilíbrio do seu corpo, porque você está dando um combustível adequado, o tipo de nutriente adequado, né? E está mantendo o bom funcionamento do teu corpo com a atividade física. Porque o principal regulador, hoje a gente sabe, a ciência já demonstrou muito bem isso, que o principal regulador do metabolismo, do funcionamento do seu corpo, é o músculo em atividade. Ele vai liberar os hormônios, as substâncias químicas na medida certa para o teu corpo funcionar sem desvios, que vão te levar ao desequilíbrio, que ganha peso, desenvolve doença crônica, inclusive o câncer. Sim. Né? Mas fala um pouquinho mais da meditação pra gente, como que é o processo. Então, eu acho muito importante. Porque muita pessoa, eu falo isso porque eu sei que faz muita diferença, até porque eu faço também. Muita diferença. Mas muita pessoa tem preconceito, né? Com Acho que é perda de tempo. Não, acho então, que... assim... Inclusive no yoga tem uma coisa muito interessante que muita gente não sabe. Né? O pessoal fala, no final do yoga, por que você tem que deitar? Porque dizem que... A posição é o... É o Shavasana. É. As pessoas falam, porque na verdade quando é onde você absorve o benefício do yoga. Né? Esses 10 minutos de meditação, 20 minutos de meditação no final da yoga são extremamente importantes. Então, o que eu faço eu tenho uma vida muito corrida. Né? Quando eu acordo de manhã, eu sempre vou acordar meia hora antes do que eu tenho que acordar. Eu começo a respirar. Né? E tem vários tipos de respiração. Eu gosto muito da 4-7-8, que para mim é muito importante. 4-7-8, para se as pessoas não sabem, você inspira por 4, segura por 7 e deixa sair em 8. É a famosa respiração quando a pessoa tem ansiedade e pânico. E eu faço cerca de 10 minutos desse tipo de respiração. E dentro dessa respiração você vai relaxar, ela vai induzir um relaxamento. E dos outros 10 minutos você já está tão relaxado que você está dentro da meditação com o espaço que você precisa para crescer dentro disso. Muita gente tem a ideia de que para meditar você tem que conseguir desligar de tudo, que o mundo... Você vai aprender aos poucos. Sim, e o benefício é rápido, né? É muito rápido. Então, de manhã eu faço esses 20 minutos de meditação e antes de dormir também é sagrado para deixar o dia para trás. Né? Daí eu faço um exercício muito importante mental, que é fechar portas. Você já tentou fazer esse? Não, maravilhoso. É maravilhoso. Você vai fechando os assuntos que você tinha que fazer do dia. E acaba com a ansiedade. Então você vai respirando e pensando, olha, isso eu já fiz, acabou. Não fiz, não tem como fazer agora. Só amanhã. Então, ele fechou, ele está dentro de uma porta, ele está contido. Você vai contendo os assuntos. E a um ponto você dorme. Eu te falei no começo, agora você já está me ensinando, Adriana. Tá vendo? Tá vendo? A gente vai aprendendo com a vida. A meditação, assim, eu sempre insisto em conversar sobre isso com algumas pessoas que vêm aqui, porque é muito importante na regulação emocional e não faltam hoje estudos que mostram, tem estudos com ressonância magnética funcional, que as pessoas que fazem a meditação,
as áreas do cérebro responsáveis por controle de emoção são muito mais ativas. Uhum. Né? Então, não é achismo. Não, não é achismo, não é achismo. Né? Não é. É muito importante para você ter mesmo um controle sobre o seu corpo. Na verdade, o grande problema que a gente tem hoje em dia é que a gente perdeu o controle do nosso corpo. A nossa sociedade é tudo demais. A gente trabalha demais, a gente come demais, a gente... E não para, né? Não para. Não para. Não para respirar. Não. E tudo que você aprende no yoga é baseado na respiração. Né? Então, tem movimentos que você vai fazer e você não consegue fazer, porque o corpo não tem elasticidade. Daí você respira. Quando você respira, parece que a musculatura inteira te deixa. É porque não é que a gente desaprendeu a respirar. E foi uma coisa que eu aprendi na volta da cirurgia. Eu acho que a gente desaprendeu a parar um pouco, né? Para se cuidar. A parar um pouco. A parar e a se cuidar. Porque hoje em dia se cuidar é muito difícil, porque a gente não tem tempo, tem gente que não consegue. Uma das coisas mais difíceis, assim, que eu acho que vai ficar legal da gente frisar aqui, que a humanidade aqui nos últimos 100 anos, não só por interesse da indústria alimentícia, mas talvez até por desconhecimento da ciência mesmo. A ciência não evoluiu adequadamente. Como o ser humano passava fome, né, até uns 100, 70 anos atrás, os governos queriam que as pessoas não passassem fome. Uhum. E a indústria quer vender. Qual que é o alimento mais barato e mais fácil de distribuir e que as pessoas vão ter vontade de comer? É o alimento processado, rico em carboidratos simples e rico em gordura saturada, que torna os alimentos palatáveis. Sim, é uma delícia. E é mais barato. Né? Então, a ciência ficou muito preocupada com a quantidade de calorias, não com a qualidade da calorias. E esse tipo de caloria do alimento processado, que é a pré-digerida, não faz bem para o nosso organismo. Então, a gente ficou culturalmente preso a um conceito de que podia comer aquilo e não ia ter problema, porque a quantidade de calorias está ok, mas não é por aí, porque a qualidade da caloria é ruim, te leva a distúrbio metabólico. E é isso que as pessoas estão tendo muita dificuldade de entender, e inclusive muito médico, muito nutricionista, que não adianta você comer pouco, você tem que comer certo. Né? Você descobriu isso, né? Nossa, descobri coisas interessantíssimas, por exemplo... Não, perdão. Não, vai lá. Não, descobri coisas interessantíssimas, por exemplo, que existe uma variedade de coisas que a gente não explora na alimentação. Né? Tem uma coisa chamada mindfulness para comida, né, na alimentação. Sim. Eu faço muito mindfulness na alimentação. Eu fiz um curso de mindfulness na alimentação, onde você aprende que as coisas têm gostos separadas. A pressa é tão grande que você não para nem para sentir o gosto da comida. Tem gente que não vê o que comeu, você inala a comida. Como é que o seu cérebro não percebe que você comeu? A gente come em frente do celular, a gente come em frente do computador, você não está comendo, você está inalando, deglutindo. O teu corpo não tem tempo de entender. Então, essa é uma outra coisa, para mim também é um ponto muito sério hoje em dia. Bom, Adriana, e você era professora de inglês, né? Era. E agora? Ainda sou professora de inglês, ainda dou aula. Sim, mas agora conta também o que você é. Eu agora sou biscoiteira. Mas é uma biscoiteira saudável, né? Super saudável. Conta pra gente aí. Nós temos uma empresa Sei que você ganhou um prêmio. Nós ganhamos um prêmio de uma chamado Food Ingredient South America, que é um dos maiores prêmios da indústria alimentícia que existe. A gente ganhou inovação em sustentabilidade. Nós trabalhamos com produtos veganos, sem glúten. Eu não como glúten, então por isso eles não têm glúten. Não sou do grupo que... Sem corantes, sem conservantes? Sem nada químico. As nossas bases são orgânicas, os meus vegetais são orgânicos. O que a gente faz... Nem todo alimento processado é ruim, né? Nem todo... Não, o problema não é o processado, é o superprocessado, né? O que vem da indústria. Nós não usamos nada de químico. O que a gente tem, o que a gente faz é o que vem da natureza. As nossas bases são purês de vegetal. Então, tudo que eu faço é 50% vegetal. E as farinhas que a gente usa são as farinhas que se chamam nobres, né? Que é grão de bico, superproteica, amêndoa com os melhores óleos que você possa imaginar e farinha de aveia com fibras. Nós usamos psyllium também.
levedura nutricional. O nosso maior número de seguidores no Instagram são nutricionistas. A gente... Então fala o nome da empresa, o Tá. Instagram. Nosso nome é Plantara Veg. Plantara Veg é o nosso Instagram, plantara.veg. E a gente está em todos esses congressos, nós somos convidados para todas essas feiras, congressos, na área de nutrição, provando que dá para você fazer um alimento justo, um alimento delicioso, sem precisar apelar para nada que vá te fazer mal. Excesso de açúcar, excesso de gordura saturada. Não usamos gordura. Não, então. Então, exato. Eu estou falando, provando que não precisa não. em todo alimento ali colocar açúcar. Não, né? não é necessário É óleo muito de difícil palma. se você for num supermercado normal, você achar alguma coisa ali que não tem açúcar. Quase tudo tem açúcar. Então, nós não utilizamos, nós utilizamos em um deles 100 gramas de açúcar orgânico demerara por quilo de massa. Porque a batata doce roxa, que é a base dele, já vem, ela é a doce. A batata doce roxa é doce. O açúcar, ele é um componente que aparece para você trazer um pouco mais de sabor, mas você não precisa colocar 300 gramas de açúcar por quilo. Não é necessário. O corpo já fica bem sem isso, né? E a gente está trazendo isso a nível de inovação e pegando um mercado muito desprevenido, porque até agora a maioria das coisas que você tem em prateleira na área de snacks são para 1 ano de duração. O alimento não tem que ficar 1 ano em prateleira. Para ficar 1 ano tem que pôr conservante. O alimento não tem que ficar 1 ano. O legal do alimento, assim, quando você desidrata ele, que nem a gente faz, a gente trabalha, a gente consegue tirar praticamente toda a água e a gente consegue uma vida de prateleira boa de 3 meses e olhe lá, porque isso tem que ser, porque é alimento. Né? Acho que é isso. O caminho é esse, né? Espero que surjam outras empresas. Vão surgir. Como a sua. A moda vai pegar. Tem que pegar. Não é moda, não pode ser moda. Tem que, assim, se a gente errou, a gente tem que assumir o erro e aprender, né? Nossa. Eu digo a gente como humanidade, né? Sim, claro. Não, claro. A humanidade tem que voltar um pouco para trás. Rever aí os conceitos, principalmente na alimentação e a atividade física, né? Porque o nosso corpo foi moldado de uma forma e a gente está desrespeitando, né? Nosso corpo foi moldado, ele se desenvolveu aí em 300 mil anos comendo alimento integral, sem conservante, muito mais vegetal, né? E fazendo atividade física. E agora a gente quer que o nosso corpo se adapte a uma coisa que ele não dá tempo de adaptar. Pode até ser que no futuro se adapte, mas agora não dá. Nós estamos vivendo uma vida virtual, literalmente, né? Nós temos esportes virtuais, que para mim é uma coisa que nunca vai... Não é esporte, né? Não é esporte. Não deveria ser esporte, né? Porque quando você pensa num atleta, você pensa numa pessoa que consiga se movimentar, que tenha movimento do corpo, não numa pessoa que saiba apertar botão. Mas não desmerecendo, eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Meu filho joga esporte, né? É uma atividade incrível, mas não é um esporte. Mas não é esporte, ao pé da letra, envolve atividade muscular. Exato, né? Não, esse não é ótimo nada, mas eu acho que dá pra gente fazer uma coisa bonita, uma coisa limpa e ficar todo mundo mais saudável. Vivendo e aprendendo, né? Se a gente vê os índices de câncer que estão acontecendo, parece que até 2050, 50% da população vai ter câncer, né? E eu falei isso para uma pessoa... A única chance que tem de reverter essa curva é as pessoas se conscientizando que o hábito de vida vem antes de tudo. Né? Que nunca vai existir um remédio que controle todas as reações metabólicas do seu corpo, que são controladas pela uma boa alimentação e pela atividade física, pelo sono. Né? Então, sono, muito importante, que a gente não dorme mais. Então, é isso aí, é assim que caminha a humanidade, mas a gente muda. Então tá bom, Adriana. Muito Papo obrigada. bom passa rápido, foi um prazer recebê-la. Todo meu. Fiz questão de te chamar aqui, porque para mim você é realmente um exemplo aí. E eu vou estar lá na Vida Ativa fazendo exercício também. Sim, vai lá, com certeza. Quero só que você dê uma mensagem final aí, principalmente para as pessoas que estão passando pelo problema do câncer, né? Eu acho que vale muito a pena. O câncer, ele é um fator de mudança. Tá? Eu acho que a gente tem que primeiro tirar um pouco essa ideia do câncer ser um sinônimo de morte. Eu sei que é muito difícil falar isso, porque muita gente não entende o que eu quero dizer. Principalmente quem está recebendo a notícia agora. Exato. Né? Não se desesperem. Procurem seu médico. Ouçam o seu médico. Lembrem que o seu corpo
o seu corpo, você tem que fazer tudo por ele. A quimioterapia é importante, é essencial, é necessária, mas a grande parte que você tem que fazer é se ajudar na quimioterapia. É a maior luta que a pessoa vai ter. Não existe luta maior. E eu falo isso porque eu falo isso para muita gente que vem me perguntar: ah, mas você levou... Não, eu levei, eu levei porque eu não sou tão assim. É um processo muito pesado, onde você vê seu corpo fragilizado, seu corpo quebrado, onde você sabe que o que você está tomando vai te fazer super mal, que você não vai conseguir levantar da cama, que você não vai conseguir comer. Mas ele é um processo que você vai ter que aceitar. E, ao mesmo tempo, se ajudar. Se lembrar que você não pode ficar na cama deitado, que é pior para o teu pulmão, é pior para o teu corpo. O corpo precisa desse movimento. Muita gente que tem câncer fala: ah, eu estou com câncer mesmo, então eu vou comer. Não, não. É o contrário. Estou com câncer de pulmão, eu vou fumar. Não, não, porque daí você está falando que seu câncer é um atestado de morte. Não, câncer é um ponto de mudança. É uma mudança que teu corpo está falando: olha, vamos, me ajuda aqui. Então, se você foi diagnosticado com câncer, está tentando dar a volta por cima. Pegue o seu tratamento oncológico, faça ele, tente levar ele de um lado positivo. Não procure no Google. Primeira coisa que você não deve fazer, o seu médico sabe mais que o Google do seu caso. Tente fazer meditação, comer direito, dormir bem. E ser muito aberto com os seus médicos, com as pessoas que estão do nível de desespero que você está. E eles vão te ajudar a achar um ponto em que você pode viver e não ver como uma sentença de morte, porque não é. Não é. O tratamento existe. A minha família toda é pragueada com câncer. A minha irmã teve câncer agora, recentemente, está bem. A minha mãe teve câncer. Minha avó teve câncer, não morreu de câncer. Então, pensa sempre que é assim, teu corpo está lá, ele precisa de você nesse momento. E a melhor coisa que você pode fazer é realmente se alimentar bem, dormir bem e se exercitar, se mexer. Só isso. Cuidar do corpo. Cuidar do próprio, que quem está doente é o corpo. Exato. Cuidar do seu de quem tempo. está doente. Então é só isso. Beleza, Adriana. Obrigadão. Muito obrigada. Até a Até próxima. logo. Tchau, tchau.